Bom, vamos dar início aqui ao nosso curso, né? E que envolve o tema de ciências sociais, né? Então, falar um pouco, retomando nossas atividades, falar um pouco aqui da origem das ciências sociais e das suas ramificações, para a gente poder contextualizar tanto no plano das ideias, né, o significado dos autores e dos temas que a gente vai estudar, como também no plano dos fatos, né, o que gerou, né, no plano histórico, o que gerou ah, os problemas, as questões para a gente ter a sistematização de um campo específico de estudo chamado ciências sociais, né? Bom, primeiramente com relação ao termo, né, de designação, ciências sociais, nem sempre teve esse nome, né? Você, por exemplo, pode pegar ali em momentos do século XIX, onde você tinha ciências da moral, sempre para contrapor a ideia de ciências da natureza, né? Ciências naturais, ciências em que eu olho certos objetos que são externos ao homem, né? Então a nomenclatura, assim, é diversa, né? No que diz respeito aos termos que antecederam ao nome ciências sociais. Então, ciências da moral, como eu falei, ciências do espírito, tá? Hoje já é comum a gente falar ciências humanas, ciências sociais, tá? Agora, por que você tem esse conjunto de elementos? Sempre que você tem certos acontecimentos que geram, né, um certo impacto na vida social, causando uma mudança drástica na forma de viver, na forma de se organizar, você tem sempre algumas reflexões acerca da sociedade a partir daquele momento, né? Então, por exemplo, foi assim com a Guerra do Peloponeso, por exemplo, né, que ocorreu há 25 séculos atrás, que marcou, né, o princípio do declínio do sistema de estados, né, de cidades-estados do mundo grego, né? Então você vai ter reflexões ali de Platão, por exemplo, né, acerca dessa condição, né? Então é um evento, um acontecimento que impactou tanto a vida que colocou as pessoas a pensarem, né, sobre aquilo. E no caso, alguns vão lá e gastam mais seu tempo, escrevem livros e tudo mais, né? Um outro evento também que causou bastante impacto, né, sobretudo no nosso mundo contemporâneo hoje, foram os descobrimentos do século XV, do século XVI, né, tanto do mundo africano e aqui também do mundo americano, né? Isso tem uma mudança assim extremamente importante, né? Condicionada e condicionando o papel do homem, né, com relação ao desenvolvimento das coisas, né? Então, os autores daquela era, né, daquela época, né, vão trabalhar justamente a ideia do homem como um ator, um agente, né, fazendo uso da sua capacidade volitiva, fazendo uso da sua vontade, né? Então, esses elementos são importantes, né? E mais recentemente, né, pensando a história como um todo, você tem a Revolução Industrial, né, que vai mudar completamente a cara do mundo, né, que é uma revolução, um processo que ocorre ali por volta de 1760 até 1840 e vai gerar uma mudança drástica em todas as sociedades do mundo, tá? E quais são as ocorrências, né? Quais são os efeitos, as consequências, né? Você tem urbanização, né? A concentração da produção, né, próximos a certos núcleos, e ali nesses núcleos vão se organizando as cidades, né?
você vai tendo uma concentração maior de pessoas ali, né? Portanto, você tem a urbanização. Paralelo a isso, você vai ter a proletarização, né? Porque as pessoas vão começar a se tornar assalariados, trabalhadores, né? Juntamente, né, com a ideia de ciência e desenvolvimento tecnológico, a mecanização, né? E também a pauperização de certos segmentos sociais que não conseguem se adequar a essas condições. Então a Revolução Industrial ela é extremamente impactante e ela é meio que um marco para você formar as ciências sociais, né? Antes da Revolução Industrial, como que era a forma produtiva? A forma produtiva antes da Revolução Industrial tinha por base o trabalho artesão, né? Os utensílios utilizados para o fabrico de um determinado bem, de um determinado produto, né, pertenciam ao artesão, que trabalhava ali na sua oficina e que na maior parte das vezes era nada mais nada menos que a extensão da sua casa. Então, por exemplo, as ferramentas com as quais ele trabalhava pertenciam a ele, né? A matéria-prima que ele utilizava, né, pertencia a ele, era ele que comprava, tá? Ele que fazia o investimento, fazia a compra das ferramentas, fazia a compra da matéria-prima, tá? Então ele fazia o investimento, ele era, digamos assim, o dono do capital, né, se é que a gente pode utilizar esse termo. E a mão de obra era ele mesmo que trabalhava ali, né? Esses 4 elementos que eu acabei de falar agora é o que a gente chama de fatores de produção, certo? Ferramentas, matéria-prima, capital, né? Investimento e mão de obra. No caso da produção artesanal, né, que é a produção anterior à Revolução Industrial, o resultado, né, o final desse processo produtivo pertencia ao artesão, certo? E o foco da produção era um foco local, correto? A produção, na maior parte das vezes, era por demanda ou para atender um nível de consumo muito baixo, porque era algo local. Então ele tinha baixo índice de produtividade e dava conta, né, das demandas que apareciam. Quando vem a Revolução Industrial, aí você muda completamente a condição social do artesão, né? O artesão ele passa a ser um trabalhador assalariado. Qual que é a diferença do artesão para o trabalhador assalariado? O trabalhador assalariado ele já não vai ter, né, não vai dominar, não vai ser o proprietário dos fatores de produção. Então, por exemplo, as ferramentas que o artesão utiliza, pertence a ele. As ferramentas que o trabalhador assalariado utiliza não pertencem a ele. Tá? Então, o trabalhador assalariado ele é expropriado, tá, das ferramentas que produzem o bem que será comercializado. Como nós vimos, a matéria-prima, né, no caso da produção, tendo por base a produção artesanal, a matéria-prima pertence ao artesão. O trabalhador assalariado também não tem, digamos assim, a propriedade da matéria-prima. Veja que interessante. Essa divisão é extremamente importante. O trabalhador assalariado, ele não tem a posse das ferramentas de produção, ele não tem a posse da matéria-prima, também não é ele que faz o investimento, certo? Ele só entra com a mão de obra, vendendo sua mão de obra. Então esse é a grande mudança aí da Revolução Industrial, né? Saindo da revolução do mundo da produção artesanal para você ir para o mundo da produção industrial, né?
A mão de obra passa a ser vendida e o produtor ele é expropriado dos seus meios de produção. Isso é extremamente importante, extremamente importante. A gente depois vai ter oportunidade de retomar esse assunto, né? Daqui a umas 3 ou 4 aulas, né? Para pensar como que se davam as relações sociais no mundo em que a produção era artesanal, né? As pessoas iam comprar um bem e elas sabiam quem produzia o bem. No mundo da produção industrial, quando as pessoas vão comprar um bem, elas não sabem quem produziu aquele bem, né? Então a Revolução Industrial tem essa característica, né? São galpões, grandes galpões, que serão as fábricas, certo? Onde estarão instalados os trabalhadores, que até então eram artesãos, mas agora não são mais. Então você vai ter um conjunto enorme de trabalhadores, usando ferramentas que não lhes pertencem mais, certo? Transformando a matéria-prima, que também não os pertence mais, tá? E vendendo sua mão de obra por salário, tá? A produção vai pertencer ao dono desse galpão aí, né? Ao dono da fábrica, ou, se você quiser, a terminologia que é comumente utilizada, ao capitalista, certo? E é necessário você garantir a manutenção da venda, certo? Por quê? Para você fazer a máquina virar, correto? Você fazer a máquina virar, você tem que ter sempre produção, melhor, sempre tem que ter demanda, né? Portanto você tem que ter venda para você ter produção, a máquina não pode virar. Então o foco já não pode ser mais local, certo? Que a propensão é você chegar num dado momento que o mercado local ele não vai ter demanda suficiente para aquela produção que está sendo realizada. Então você vai passar do mercado local primeiro para o mercado regional e depois para o mercado global. Então, dentro do processo produtivo, né, industrial, você sempre tem demandas por novos mercados, tá? Então, tudo isso é uma mudança grave, né, muito forte, digamos assim, no século XIX, tá? E no século XIX você tem também, né, a ascensão do papel da ciência. O século XIX é o século da ascensão, né, do triunfo, digamos assim, da ideia de ciência, né? Todos os campos de saber queriam ser ciência, ciência como era a ciência da natureza, certo? Um objeto de análise fora dos analistas, fora dos sujeitos científicos, né? Um objeto científico externo ao sujeito, tá? Esse desejo é um desejo comum de todas as ciências do século XIX, né? E a ideia é você analisar esse objeto, né, esse fenômeno, com o intuito de você poder ter algum nível de controle, né? Categorizar certas ocorrências, poder comensurar, medir, controlar, prever. Então, são os elementos da ciência que vão assim impactar a vida das pessoas no século XIX. Então, quais são os efeitos aí da Revolução Industrial? Como eu falei, que vão impactar as formas de olhar a vida, de olhar a sociedade, de olhar as pessoas. São os efeitos da Revolução Industrial. E desta vez, certo? As visões, as abordagens vão ter esse viés científico, tá? Então, a urbanização, a mecanização, né, considerando aí os efeitos da Revolução Industrial, a proletarização, a pauperização de certos segmentos sociais, tá? Vão passar a ser objetos de análise das ciências sociais, que naquele momento vão, de alguma forma, tentar, né, imitar
as ciências da natureza. Tá? Então é a partir do século XIX que você começa a ter a sistematização, né, desse campo de conhecimento. Tá? Hoje você tem alguns ramos diferentes. Então você tem as ciências sociais mais tradicionais, né, que é a politologia, que a gente chama de ciência política, a antropologia e a sociologia. Né? Mas também você tem as ciências sociais aplicadas. Né? A administração, por exemplo, é uma ciência social aplicada. Né? Contabilidade da mesma forma. Direito também é uma ciência social aplicada. Tá? As ciências jurídicas. Né? Tá dentro desse escopo. Né? Então, falando um pouquinho, né, das três primeiras, da ciência política, da antropologia e da sociologia, para a gente dar encaminhamento aos nossos trabalhos aqui. Então, a primeira que vale a pena falar, para a gente entender esse contexto maior, é a ciência política, né, ou a politologia. Né? Normalmente, quando você vai estudar ciência política, num curso de graduação, num curso de mestrado, você sempre estuda três grupos de disciplinas diferentes, né? Teoria, instituições e metodologia, certo? Grosso modo é desse jeito, né? Quando você vai estudar teoria, né, aí você vai ter uma grande discussão que existe, que é com relação à formação do Estado, à governabilidade, às funcionalidades do governo, tá? A relação entre a construção dos poderes. E é interessante porque se a gente for olhar nos textos mais antigos, a gente vai notar que esse tipo de discussão está lá presente. Né? Você pega lá textos do Platão ou do Sócrates, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, é nessa ordem. Né? Você vai ver que tem discussões muito importantes acerca da governabilidade, acerca do melhor governo, como se constrói um Estado. Então, a chamada teoria política clássica já está discutindo questões de poder. Então, a politologia está sempre preocupada com esse tipo de coisa. Como se forma a cidade, como se forma o Estado, como que se dá as relações de poder. Tá? Dentro ainda da teoria, né, da teoria política, você tem a chamada teoria política moderna, onde você vai estudar autores extremamente importantes, relevantes para nós até hoje, né? Thomas Hobbes, por exemplo, né? Que não estaria errado a gente falar que ele é o filósofo da segurança, né? John Locke também, ali do século XVII, né? O filósofo da propriedade, da liberdade. O Rousseau, que aí já é 100 anos depois, né? O filósofo da igualdade. Né? Todos eles estão muito preocupados com a questão da vida, da organização da vida dentro do Estado. Tá? Então a politologia tem essa característica, né? Pode ser na teoria política clássica, pode ser na teoria política moderna, a preocupação é com relação à organização do Estado. E quando a gente vem na chamada teoria política contemporânea, essas considerações já avançadas se mantêm. Né? Maquiavel, por exemplo, é um teórico contemporâneo, apesar dele ter escrito no século XV, né? A ideia de você afirmar que tem uma moral própria da política, isso é muito, muito recente na nossa história. Né? Outro autor lá da ciência política é o Max Weber, que também vai falar do monopólio do Estado, vai falar de representação, vai falar de recrutamento, um dos primeiros a se preocupar com esse tipo de coisa, certo? E outros autores também mais ligados, inclusive, ao mundo do direito, né, como John Rawls, Ronald Dworkin, né? E ainda no mundo contemporâneo, um autor assim que é bem fora da caixinha, que é o Karl Marx, né? Que enquanto os outros estavam fazendo lá um tipo de uma teoria do Estado, o Karl Marx ele não faz teoria do Estado, ele faz uma denúncia contra o Estado. A gente vai ter a oportunidade de ver.
isso na nossa disciplina. Então a gente viu aí ó, que dentro dentro da politologia, o estudo de teoria política tem muita coisa, tem bastante coisa, tá? E além da teoria, ainda na ciência política, nós temos as instituições, né? A gente tem que aprender como funciona o legislativo, como funciona o executivo, como que se dá a relação entre os poderes, como que é o sistema partidário, como que é o sistema eleitoral. Então, tudo isso são instituições políticas, instituições públicas. Como que se dá o recrutamento político partidário, um tema bem legal de estudar, é bem instigante. As relações entre município e estado, entre estados e União, porque nós somos um estado federativo. Enfim, aspectos da administração pública. Né? A administração pública é um elemento fundamental para as instituições políticas brasileiras. Né? Já antecipo de antemão que todos os poderes, todas as funções do Estado brasileiro têm lá, né, como função secundária a administração. Então você tem que estudar esses elementos. Hoje no Brasil, lamentavelmente, a gente tem muito maniqueísmo acerca da política. Portanto, você falar de política, né, estudar propriamente é algo bastante difícil. E para terminar, né, os 3 grupos de estudo da ciência política, eu falei teoria, falei instituições, o terceiro grupo é o da metodologia. Você faz estudos quantitativos, estudos qualitativos, né? E a metodologia aplicada à ciência política, isso tem várias discussões acerca disso. Tá? Além da ciência política, as ciências sociais também têm a antropologia, que a gente vai ver alguma coisa aqui no curso também. Né? Você tem várias formas de ver a antropologia, né? Antropologia física, antropologia cultural, antropologia evolucionista, estrutural, uma antropologia muito forte, né? Antropologia ligada a um autor francês, né? chamado Claude Lévi-Strauss, né? E a antropologia, assim como a ciência política, tem uma história já de longa data, certo? A sistematização começa, né, no período mais recente da nossa história, mas quando a gente começa a sistematizar, a gente vai consultar textos antigos. Então você pode pegar, digamos assim, as fases, né, de formação da antropologia. Então, por exemplo, você pode pensar os filósofos, né, da antiguidade, da era moderna, sempre vão pensar, né, a situação do homem, tomado isoladamente, olhando as suas especificidades. Isso é bem interessante, né? A ciência política olha as relações de poder. A antropologia, a propensão é olhar, né, o objeto é olhar o homem segundo a sua cultura, certo? Olhar o homem não como dentro de uma regra geral, mas dentro de um formato específico, né? Além dessa filosofia de caráter clássico, né, onde você vai encontrar algumas considerações a esse respeito da parte dos filósofos da antiguidade, no mundo moderno você também vai ter os cronistas, né? Vai ter os cronistas. E aí eu vou retomar esse ponto depois do intervalo aqui, tá bom? Já volto.